Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui de volta com mais um episódio do Follow Me, onde eu leio artigos científicos. Surpresa para mim. Eu faço um sorteio, vou mostrar como que eu faço, de um artigo do site do PubMed e vou ler um artigo que eu nunca li na vida. E vocês vão acompanhar como que eu faço isso. Claro que eu tenho treinamento aí de muitos anos, né? Então, quem está começando agora vai ter um pouco de dificuldade em fazer, mas vocês não vão ter nenhuma dificuldade em me acompanhar. Então, por isso, essa que foi a ideia de fazer o Follow Me, porque eu sou professor, ministrei aulas no curso de medicina, no curso de enfermagem, no curso de fisioterapia, fui coordenador e professor do curso de biomedicina. Então, o meu enfoque, a minha expertise é nos cursos da área de saúde, tá? Então, eu falei, não, vou fazer uma série lendo artigos online, porque a maior dificuldade dos alunos é realmente ler um artigo científico. E mais do que ler um artigo científico, a dificuldade maior é a redação, é a escrita científica. Então, por isso que a gente tem que ter contato com isso todo dia, porque agora é uma tendência das pessoas, já era uma tendência, mas talvez não praticada. Então, vamos fazer o sorteio. Hoje é o Follow Me do curso de farmácia. É o primeiro episódio do curso de farmácia. Cada curso da área de saúde vai ter a sua série específica. Follow Me, tá bom? Então vamos para o gerador de números aleatórios. Dele, e eu vou colocar aqui para que ele faça um sorteio do 1 ao 5, tá? Ele vai então me dar dois números, tá? Que estejam entre 1 e 5. Vamos fazer aqui essa busca. Pronto, ele me deu aqui embaixo, ó, 5 e 2. O que é o 5 e 2? O 5 e 2 é a quinta página da minha busca, eu ainda vou fazer a busca, e o segundo artigo, tá? Então vamos para o PubMed agora. Então, vamos colocar aqui então, já que é o curso de farmácia, que tal a gente começar pelo medicamento, um dos fármacos mais antigos, mais famosos que existem, a aspirina. Eu coloquei em maiúsculo porque no PubMed a gente tem que pôr os termos em inglês, tá? Gente, vocês não precisam ficar se preocupando em conhecer todos os mecanismos de busca, entender como cada um deles funcionam. Isso vai consumir todo o tempo de vocês, tá? Usem o PubMed apenas. O PubMed é a solução definitiva para você, tá bom? Vamos voltar lá. Então tá aí, aspirina. Eu vou fazer... Se eu fizer a busca só com esse termo, o que será que vai dar? Vai dar títulos, geralmente, tá? Geralmente relacionados a artigos de revisão, tá certo? Então, toda vez que o título for curtinho assim, ó, aspirina na era moderna da prevenção de doenças cardiovasculares, tá? Isso que eu estou apontando aqui. Se você estiver fazendo o seu trabalho de TCC baseado na aspirina, que eu peguei só um exemplo mesmo, tá, gente? Nós vamos fazer depois com outros compostos. Vocês deixem aqui nos comentários quais outros Follow Me, com quais temas vocês querem que eu faça, que aí eu vou fazer, tá bom? Então, quando o título é curtinho, é um artigo de revisão geralmente. Pode ler um artigo de revisão? Deve ler. Você deve ler. Para você que acabou de escolher um tema, o artigo de revisão é a melhor coisa que tem, tá? Porque lá tá tudo. Agora, é claro que você não vai cometer plágio na hora de confeccionar o seu TCC, porque a gente sabe que o plágio foi cometido. Nem precisa de ferramenta de busca nenhuma. Quem está na banca sabe que aquele texto não é um texto ao nível do aluno que está acabando de se formar. Então a gente sabe. E se a gente ficar na dúvida, tem as ferramentas de busca. É o Google do plágio. Tem já uma ferramenta específica para isso, você joga o texto do aluno lá e ele te diz se é plagiado ou não. Então, na verdade, eu quero pegar um artigo de pesquisa original. O que é pesquisa original? É aquela que gerou um dado novo. O artigo de revisão é um tipo de pesquisa que compila dados de pesquisas anteriores. Todo mundo entende isso, por isso que chama revisão. Quero pegar um artigo de pesquisa original, um trabalho original. Toda vez que a gente usa esse termo, tá? Significa isso. Bom, então aqui eu estou passando todos esses trabalhos com título curtinho, vocês estão entendendo?
eles são trabalhos de revisão. Então vamos seguir a regra aqui do Follow Me, que é a 5ª página do segundo artigo. Vamos lá direto? Bom, gente, aqui então vamos pegar então o segundo artigo, é um artigo de revisão, tá? Aqui também é um artigo de revisão, aqui também é um artigo de revisão, aqui também é um artigo de revisão, tá? Revisão, título curtinho, revisão, título curtinho. Esse aqui não é um artigo de revisão, mas é uma coisa muito complicada que envolve proteômica, genética, então não vai dar para a gente poder analisar esse, tá? Esse aqui é só quem chegou no meu nível pós-doc que consegue analisar uma coisa dessa. Então vamos continuar aqui. Bom, vamos continuar descendo aqui. Todos esses artigos eles são artigos de revisão, galera. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar um outro termo de busca, tá? Eu vou colocar aspirina and infection. Vamos ver o que ele vai dar aqui. Ó, vamos fazer esse aqui, ó. Estatina e aspirina como terapia adjuvante em pacientes hospitalizados por COVID, né? E é um teste clínico randomizado, né? Publicado em 2022. Esse parece ser muito legal. Vamos ver aqui. Baixar o PDF, clica aqui no cantinho, ele vai abrir. Eu gosto de fazer o download, tá? Vou colocar aqui, vou lá na pasta download e vou abrir ele para a gente aqui analisar, tá? Pronto, tá aí. Deixa eu dar um zoom. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente faz é tentar entender o título, tá? E quem não sabe inglês, vamos aprender algumas palavras, né? E como que o texto científico na área biomédica vem, né? Basicamente. Então vamos voltar aqui no texto. Olha aqui. Então, statin and aspirin. Eu não vou ficar falando inglês não, gente. Senão vai ficar muito demorado, tá? Como terapia adjuvante. Então vocês estão vendo que o adjetivo no inglês vem antes do substantivo, né? Adjuvante terapia, certo? Em pacientes hospitalizados com SARS-CoV-2, né? Infectados pelo COVID. Um teste clínico randomizado, tá? E que eles deram o nome de RESIST, tá? Vamos voltar lá. Então, beleza, vamos descendo aqui. Eu não vou ler eu não vou ler o resumo, eu já vou direto para o artigo, tá bom? Por que, professor Bruno? Porque no resumo muitas vezes não te explica o significado das siglas, dos acrônimos, basicamente isso, dos nomes, né? O significado de um termo novo que só ele usa no artigo, e você vai precisar desses termos quando você for analisar os resultados, tá bom? Então não leia resumo não, pula direto pro artigo em si, tá? Nós vamos fazer aqui juntos, ó. As estatinas foram propostas, então vamos lá. Have been proposed, e significa que elas foram consideradas, tá? Não foram propostas, não é essa a tradução. Foram consideradas, foram recomendadas, tá? Essa é a tradução correta. Para o tratamento do COVID, baseado num processo pleiotrófico anti-inflamatório. Vamos lá entender o que é pleiotropia. Pleiotropia significa múltiplas causas agindo junto, tá? Genes pleiotrópicos são genes que atuam junto para gerar um resultado final. Então, o racional baseado... Então, vamos lá, olha o inglês. The rationale stems, as raízes desse fato, né, de se usar estatinas, vieram do estudos randomizados, vários estudos observacionais randomizados em pneumonias bacterianas e virais e vários tipos de sepse, tá? Que foram documentadas, que foram reportadas como tendo uma associação significante entre uso prévio
da estatina, isso é muito importante. Uso prévio da estatina e redução na duração das hospitalizações, nas UTIs, né? Admissão nas UTIs e mortalidade. Então, aqui já matou o artigo. Ele já está te dando um dado importantíssimo. Então, olha, todo artigo, todo trabalho acadêmico, o começo da introdução já tem que vir instigando a pessoa. Então, já falou, olha, aqueles que tratam com estatina, aqueles que trataram com estatina, isso veio de experimentos, foi muito bom, porque diminuiu a hospitalização, aumentou a taxa de cura, né? Diminuiu o número de mortos, né? Então tá aí, vamos continuar. Similarmente, a aspirina foi proposta como sendo uma droga para o Covid. Ela foi reproposta, ela foi reconsiderada, ela foi incluída, né, no tratamento do Covid como uma possibilidade para se tratar Covid. Isso se chama off-label. É o uso de um medicamento que não está na bula, né? Você sabe, o pessoal da farmácia deve saber disso. O termo off-label é um uso que foi visto por aplicações empíricas daquele medicamento, daquele composto, e viram que isso melhorava a resposta dos pacientes. Eu, por exemplo, tomo um medicamento chamado Quetiapina do curso de farmácia. E ele não é recomendado na bula em nenhum momento para ser utilizado no combate da insônia. Então vamos voltar. A sua série específica. Follow me, tá bom? Então vamos para a atividade antiplaquetária, né, da aspirina. Mostrou ter atividades anti-inflamatórias e antivirais, mesmo em doses baixas. Onde que você obteria essa informação lendo só o resumo? Isso aqui é a introdução do seu TCC. Você não vai copiar, não. Quem for fazer o curso de TCC comigo vai entender como fazer. Porque senão, vira um copia e cola e perde todo o encanto que eu quero passar para vocês durante a produção de um TCC. Então, as propriedades antitrombóticas devem ser benéficas no estado de hipercoagulabilidade, palavra difícil, que é uma característica importantíssima da infecção por Covid. Nem todo mundo sabe disso, eu aposto que você também não sabia. O Covid é uma doença, né? O vírus leva a uma doença que a principal característica bioquímica é impedir que as vias de controle da coagulação para baixo funcionem. Então coagula muito fácil tudo dentro do organismo, né? Muitos estudos mostraram uma diminuição da mortalidade e da pré-hospitalização com o uso da aspirina. Contudo, estudos randomizados pelo grupo Recovery colaborativo têm mostrado que o uso da aspirina não foi associado com as reduções da mortalidade ou o risco de progressão de uma ventilação mecânica invasiva ou morte em pacientes com o Covid. Tá? Nós conduzimos um estudo randomizado controlado para avaliar os benefícios e segurança de adicionar estatinas de aspirina separadamente ou juntas, né, no padrão de tratamento de indivíduos hospitalizados com Covid moderada. Preste atenção na especificidade do que ele vai fazer. Embora ele tenha falado que um teste do Recovery, tá, mostrou que não tem associação, ele quer testar outras coisas. Ele é cientista, ele tem a liberdade de fazer isso. Então ele vai fazer agora como? Ele não vai pegar pacientes totalmente, né, à beira da morte. Ele vai pegar pessoas que estão com Covid leve, vai fazer um estudo randomizado, onde um grupo vai receber só aspirina, o outro grupo vai receber só estatina, um grupo vai receber as duas e um grupo não vai receber nada. O que é o grupo que não recebe nada? É o famigerado grupo controle. O grupo controle tem que existir. Vou falar isso em todo vídeo. Não existe ciência em qualquer âmbito, não só da área biomédica, mas em qualquer âmbito, se não houver grupo controle. Se não tiver grupo controle, pega, rasga e joga no lixo, tá? Então, vamos passar aqui para os materiais e métodos, tá? Eu vou passar rápido, tá? Eu já nesse começo falo onde é que foi feito, como é que foi o recrutamento dos pacientes
E aqui está o que ele chama de baseline. O que é o baseline? São os requisitos mínimos que o participante da pesquisa tem que ter para poder entrar no teste, tá bom? No ensaio randomizado. Vamos ver quais são? Então tá aqui, né? Todos os pacientes PCR positivos, tá? RT-PCR é o ensaio que detecta o DNA ou o RNA do vírus, né? Aqui no caso o RNA. Tá? Bom, aqui está como foi feito então, aqui tá, ele está dizendo que todos os pacientes que testaram positivo pelo teste da PCR e RT, pacientes maiores que 40 anos e menores do que 75 anos, necessitando de hospitalização devido aos sintomas, tá, da Covid, que ele só deu a referência, quem quiser é só ir lá e ver, né, foram incluídos nesse teste. Deu para entender? Ele deu o teste positivo para a Covid, ele deu a faixa etária e ele deu a sintomatologia. Aqui, ó, este parágrafo agora ele vai falar dos critérios de exclusão. Bom, então vamos lá. Pacientes com uma doença crítica, pacientes com uma disfunção do fígado significativa, tá? Ele falou aqui, ó, né, pelos testes de AST, ALT, basicamente esses dois. Miopatia, eu não estou mostrando para vocês, né? Rabdomiólise, algum tipo de alergia ou intolerância à aspirina ou à estatina, uso anterior de aspirina ou estatina nos últimos 30 dias, história de sangramento gastrointestinal, porque aí não pode tomar aspirina, né? Que ela acaba induzindo mais ainda, coagulopatia, trombocitopenia, gravidez, amamentação em curso, né? Ou inabilidade de tomar drogas orais ou pela via nasogástrica, tá bom? Então isso tudo aqui são os critérios de exclusão. E também os pacientes que, obviamente, se recusaram a tomar drogas que têm uma interação significativa com a atorvastatina, né? Daqui para frente são só os dados demográficos. Essa primeira tabela aqui, é uma tabela da Organização Mundial de Saúde mostrando a escala, né? Então, o paciente na escala 1 é aquele que não tem nem evidência da infecção por RT-PCR, né, pelo exame, e nem evidências clínicas. Uma pessoa normal. Escala 2 é aquele que foi para o ambulatório, mas não tem limitação das suas atividades. A classe 3 é os que estão no ambulatório, mas tem limitação das atividades. O nível 4 já são os hospitalizados na terapia por oxigênio e assim por diante, tá? Então aqui, ó, aqui é a parte importantíssima do artigo. Vamos lá? Ele vai falar quais são os grupos controle. Então, olha só. De todos os pacientes que ele teve, ele dividiu em 4 grupos. Grupo A recebeu apenas a atorvastatina, que é uma estatina, né? Então, das estatinas, ele escolheu a atorvastatina para fazer o experimento, né? O grupo B, que é o grupo da aspirina, o grupo C, que é a combinação da atorvastatina e da aspirina, e o grupo D, que é o controle, beleza? Aqui está falando as doses que ele usou de atorvastatina, de 40 e 75 uma vez ao dia por 10 dias, e depois ele usa um teste P, e tudo que for menor do que 0,05 é significativo, tá? Resultados. Mas calma lá. Para vocês não ficarem doidos, o resultado, já partir para o texto, tá? Pode ficar um pouco confuso. Então, o que eu recomendo para os meus alunos? Não leiam os resultados. Não leiam o texto por enquanto. Nós vamos olhar para as figuras, tá bom? Bom, aqui está a sua categorização. A idade, a média de idade, a média, os sexos, quantos por grupo, né? Grupo A, B, C, D, e várias outras descrições, né? Comorbidades, os sintomas que eles apresentavam, se eles receberam tratamento ou não e quando receberam o que eles foram, né? Qual foi o medicamento utilizado, vários testes sanguíneos, está tudo aqui, hemoglobina, plaqueta, ureia, creatinina, bilirrubina, blá blá blá, ferritina, e pronto, acabou a tabela, né? E aqui está. Então vamos lá, galera.
O que que isso aqui mostra pra gente, tá? Mostra o seguinte. Você vê que é uma tabela um pouco complexa, assim, à primeira vista para vocês vai ser um pouco mais difícil, mas eu vou mostrar para vocês só o que vocês devem analisar, tá? É o que você olha na tabela, não tem que ler todos os números e nem guardar isso para a vida, não. É só para entender o artigo. Vamos lá? Então, o que que vocês têm que olhar? As colunas. Então, esses valores aqui, logo abaixo do A, são os valores do A, obviamente, e assim por diante, tá? Aqui são um teste de iteração que ele fez, que esse teste de... Vou usar um termo que não é o correto, mas só para vocês entenderem, de interatividade entre a aspirina e a atorvastatina. Não deu diferença. Aí você já vai para o valor P, tá vendo? Ó? Tá? Não deu valor P significativo? Não deu. Bom, outros aí você também tem como fazer estudos de associação disso com todos aqueles itens, né, os resultados clínicos, né, e ver se houve uma interação com algum. Não teve com ninguém, tá? Então parece que até agora o tratamento não levou a muita coisa. Essa é a famosa curva de Kaplan-Meier, tem esse jeitão aí, tá? Cada curva dessa aqui, ó, ele está mostrando, olha só. O que é a curva de Kaplan-Meier? Vamos entender. Então vamos ver aqui. Então na reta X a gente tem os dias, tá? E na reta do Y a gente tem então a probabilidade deles estarem naquela escala da OMS lá, que a gente comentou, abaixo de 100, menor do que 6. À medida que cai para 7, 8, 9, quer dizer que o quadro do paciente está piorando até chegar à morte, tá? Então vamos ver o dia 0. No dia 0 todo mundo está com 100% de estar abaixo dos 6, porque eles foram selecionados dessa forma, né? Então, não era de se esperar mesmo que todo mundo tivesse no começo aqui do acompanhamento acima de 100. Eles estão no estudo por terem sintomas de Covid, né? E à medida que os dias vão passando, tá, vai havendo uma melhora. E vocês estão vendo que o jeitão da curva é muito parecido com todos para o tratamento com a atorvastatina, a aspirina, ambos ou nenhum. É tudo muito parecido, tá? Vamos ver aqui então. E aqui? Aqui ele só está vendo com a atorvastatina e nenhum, tá? Aqui já deu uma diferença, ó. Aqui, como ele já tinha visto que nenhum tratamento e a atorvastatina tiveram a maior distância, então ele só analisou isso aqui, mas é a mesma coisa. Então no dia 21, ó, quem foi tratado com a atorvastatina, tá? Parece que piorou. Vocês estão vendo? Tá? 80% dos pacientes com atorvastatina no dia 21 tinham sintomas de Covid. E sem tratamento nenhum, só 70%. Diminuiu de 80% para 70%. Né? E aqui também é uma... Aqui no caso, ó, ele pegou o grupo A com o grupo C e aqui ele pegou o grupo B com o grupo C, tá? Verso nenhum. Então, aqui parece que quando ele combinou os grupos B e C, que são os grupos tratados com aspirina e ambos, não é isso? Vamos voltar aqui para a gente ver. Grupo B aspirina e grupo C ambos, tá? Aí ele viu uma diferença legal aqui, ó, tá? O tratamento com ambos, né? Parece que piorou o quadro, olha só, gente. Tá? Da mesma forma. Porque a evolução é quando cai mais rápido. Tá caindo mais rápido, tá evoluindo mais rápido para a cura, que não foi tratado com nada. E aí, gente, o artigo acaba, tá? Agora nós vamos ler o resumo. É assim que funciona. Vamos lá então, para a gente terminar? Então tá aí, tá? Então, qual que é as conclusões dele? Então, as conclusões são: entre os pacientes admitidos com Covid moderada, né, ou branda, o tratamento adicional com aspirina, atorvastatina ou a combinação das duas doses não preveniu a progressão dos pacientes para um ensaio, para uma clínica pior. Deu para entender? Vocês estão vendo? Eu li um artigo em poucos minutos, tá bom? Não tem que fazer fichamento de nada. Você pode anotar agora, né? Mas agora o que você faz? Pega o PDF, salva, agora você vai ler o resumo, né? Agora você vai ler, você já leu o artigo todo, tá?
Eu li mais rápido, claro, eu tenho 24 anos de experiência nisso, então eu consigo pegar um artigo de qualquer área da saúde, ler e entender em 15 minutos, mais ou menos, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal da farmácia, acompanha aqui o canal, tá? Deixem um like, curtam o meu canal, né? Se inscrevam aqui no canal para receberem as últimas atualizações e nos vemos em breve. Tchau, gente!